Olá, tudo bem? Meu nome é Michele Nunes, eu sou artista orientadora das oficinas culturais de São Sebastião por meio da Fundação Cultural Deodato Santana. Com a emancipação dos escravos em 1863 nos Estados Unidos, tá? Porque no Brasil foi depois, em 1863, com a emancipação dos escravos nos Estados Unidos, o jazz saiu das fazendas e pôde ir para as ruas, né? Uma curiosidade, os brancos gostaram tanto do jazz quando ouviram que foram os brancos que levaram o jazz para os palcos pela primeira vez, tá? Nova Orleans foi onde a cultura negra começou a se espalhar mais, tá? E logo se tornou a capital do jazz e da cultura negra. Durante a Primeira Guerra Mundial, os negros levaram o jazz e a cultura negra para Nova York e para o norte dos Estados Unidos também, tá? E além de terem levado um pouco de alegria, né? Se é que a gente pode dizer assim, um pouco de diversão para os soldados durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial, tá? Os negros, muitos negros serviram o exército dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial com a ideia de serem mais valorizados, de que seriam heróis de guerra, mas na verdade eles foram usados, né? Mas durante esse período da guerra, os negros, os soldados negros, levaram para os momentos, né, ali de entretenimento a música e a dança. E os brancos se apaixonaram, né? E isso ajudou a espalhar o jazz lá pelos Estados Unidos e pelo mundo, porque eles levaram o jazz para a França, né, durante a guerra. Em seguida, um tempo depois, né, rapidamente o jazz se espalha e chega na Broadway, né? E os grandes teatros da Broadway começam a produzir musicais e o estilo de música e de dança é o jazz, tá bom? E a partir daí o jazz só evolui, ok? Rapidamente se criam outras vertentes, o modern jazz, o jazz moderno, o rock jazz, o disco jazz, o freestyle, o lyrical. Tem muitos, tá? São muitos nomes ligados hoje ao jazz, tá? Jack Colley foi considerado o pai do jazz dance, né? Ele misturou os fundamentos da dança moderna e da sua técnica de isolamento de partes do corpo, tá? E influenciou toda uma geração, ok? As características do jazz são o isolamento do corpo, a explosão e o ritmo pulsante, né? É sempre uma dança bem expressiva, né? Bem forte. Os críticos, infelizmente, até os dias de hoje, dão muito pouco valor ao jazz, por achar que, por causa dessa mistura, toda essa mistura que teve, não existe uma técnica clara do jazz, então ele é pouco valorizado pelos críticos, tá? Hoje em dia nós temos muitos professores divulgando muitos métodos e formando bailarinos cada vez mais ecléticos, né? E a mistura continua, né? Danças urbanas misturadas com jazz, o contemporâneo misturado com jazz. Então, assim, as misturas continuam e vão formando bailarinos cada vez mais ecléticos e coreógrafos cada vez mais criativos. Qual o futuro de todas essas influências, a gente não sabe. No Brasil, o jazz dance chegou lá pelos anos 80, explodindo. Foi uma grande moda mesmo, uma grande correria para as academias de dança, salas lotadas, professores tentando aprender, né, tentando se qualificar para o jazz, porque era uma novidade.
tá? E esse boom do jazz nos anos 80, ele foi muito influenciado, teve muita influência pelos musicais lá da Broadway que chegavam às telas de cinema, né? Então, os musicais fizeram versões de filmes, tá? Filmes musicais. Por exemplo, Cats, que virou filme em 1980, Grease, nos tempos da Brilhantina, que em 1978 virou filme, Hair, em 1979, Os Embalos de Sábado à Noite, que se eu não me engano foi uma trilogia que estreou em 1978, Fama, que foi um filme e também uma série de TV que lançou em 1980, Chorus Line, de 1985, Flashdance, de 1985 também. Mas tiveram outros, tá, gente? Esses foram só os que eu lembrei. E eu disse lá no começo que eu adorava jazz e eu fui muito influenciada. Eu comecei a dançar muito por causa desses filmes, né? Eu nasci em 1980, então durante a minha infância esses filmes passavam na sessão da tarde. Minha mãe também assistia muito, ela tinha as fitas VHS, então esses filmes influenciaram toda uma geração. Fora os filmes, tinham também os videoclipes, né? Na época de 1980, Michael Jackson estava bombando em carreira solo e com clipes, né, que até hoje são ícones, né, do pop internacional. E a Madonna também. Clipes ousados, né, fortes, bastante fortes para a época, e eu acho que até para os dias de hoje, mas a gente não pode negar que ela influenciou muito também e dançava muito. E no Brasil, isso tudo influenciou aqui no Brasil, e com essa febre toda surgiu também a Globo, né? Pescou o que estava acontecendo e veio com a novela Baila Comigo, tá? Que também tinha toda essa moda jazz, né? Inclusive a moda, o vestuário, né? Eram umas roupas muito, muito engraçadas. E nessa época despontou no Brasil dois grandes nomes, né? E dois grandes nomes até hoje são os grandes nomes do jazz aqui no Brasil, que é Carlota Portela, que é do Rio de Janeiro, despontou lá nos anos 80 e está vivíssima, com um trabalho vivíssimo e muito forte ainda. E a nossa saudosa Roseli Rodrigues, que foi diretora do Grupo Raça, fundou o Grupo Raça, Raça Companhia de Dança, e nos deixou, infelizmente, em 2010. Tá bom? Esse é um resumo, muito resumido da história do jazz, tá bom? Eu espero que vocês busquem. Querem saber mais? Vai lá, pesquisa sobre a Raça Companhia de Dança, sobre quem foi Roseli Rodrigues, sobre quem é Carlota Portela, né, no Rio, por que essas mulheres são tão importantes no jazz do Brasil. Tenta também assistir os filmes que eu falei, lembrando da faixa etária, tá? Então, alguns filmes talvez vocês não possam ver, mas Cats, eu acho que é um musical bem interessante, que tem os gatinhos e tal, acho que pode ser o principal aí para vocês assistirem, tá? E os clipes do Michael Jackson, também acho legal. Então é isso, gente. Beijo. Tchau, até a próxima aula.